envolvendo, quando a gente está apresentando trabalhando todas essas questões e tendo acesso à informação é fundamental. Eu sempre que tenho oportunidade, coloco o quanto foi importante para mim profissionalmente, para a empresa da minha família, para a gente estar no setor de panificação há quase 40 anos, e me lembro quando comecei a trabalhar com meu pai, e os desafios eram tantos, e aonde eu fui buscar ajuda foi o Sebrae, e foi fundamental esse apoio do Sebrae para que a gente conseguisse encontrar caminhos para melhorar a competitividade e garantir a continuidade das empresas. Então, eu separei hoje alguns conteúdos, algumas informações, fazendo um balanço sobre o setor de panificação, os primeiros 6 meses desse ano, quais são os fatores fundamentais para garantir a competitividade das empresas. Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa... Então, nós acompanhamos de uma forma muito intensa a algumas empresas e temos o apoio de várias empresas que fazem negócio com o setor de panificação. Essas empresas têm permitido com que a gente monitore e acompanhe o trabalho de várias empresas, né? E no início do ano, nós fechamos um estudo com cerca de 400 empresas, onde a Associação Brasileira utilizou essa referência para definir o faturamento das empresas do setor de panificação em 2020, quando o setor faturou mais de 90 bilhões de reais, e nós mantivemos, né, depois que a gente estratificou o volume de negócio do setor de panificação artesanal, panificação industrial, panificação, os vários tipos de produto. Com isso, dá para perceber de forma clara que a panificação artesanal tem um peso muito grande, né? A panificação artesanal, quase 27 bilhões de faturamento ano, só a panificação artesanal, que é, na sua maioria, micro e pequenas empresas, que é o público do Sebrae para ser trabalhado e desenvolvido. Mas nós temos no Brasil o crescimento da panificação industrial, com grandes empresas de panificação chegando nos últimos 20 anos, empresas com forte investimento em automação, e isso tem trazido também a preocupação para as pequenas empresas de panificação de como que elas vão estar se comportando diante desse cenário, com toda essa questão de as empresas, o nível de competitividade que se apresenta e a tendência desse nível de competitividade nos próximos anos, né? Nós fizemos um balanço e um acompanhamento com cerca de 50 empresas nos primeiros 6 meses desse ano. Esse acompanhamento permitiu a gente avaliar em vários estados, né? Minas Gerais é onde a gente tem o maior número de empresas que trabalham nessa avaliação em várias regiões do estado, mas também nós acompanhamos empresas em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraná, e a gente percebe que algumas questões são muito comuns que estão sendo apresentadas para o setor de panificação. Avaliando os principais indicadores, nós medimos a performance de faturamento em relação ao ano passado, a 2020. Nessa avaliação do faturamento, o primeiro trimestre desse ano, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, e no primeiro trimestre do ano passado, os 2 primeiros meses foi antes da pandemia, então nós percebemos que houve já uma recuperação, porque nós tivemos o primeiro trimestre positivo, com 5,25, mas no segundo trimestre, onde a gente compara com o forte impacto que houve em cima das empresas com a pandemia, houve uma grande recuperação de faturamento esse segundo trimestre. Nós fechamos os 6 primeiros meses do ano com 18,64% de crescimento de faturamento. É importante frisar que de cada 10 empresas pesquisadas, 8 já está com faturamento praticamente nos níveis do faturamento de antes da pandemia. Então, mostra aí uma forte recuperação das empresas do setor na questão de faturamento. Quando a gente estratifica esse faturamento e avalia venda de produção, a produção
tinha tido um impacto muito forte de queda em função da diminuição do fluxo de pessoas, né? Ou seja, as pessoas passaram aí, diminuíram cerca de 16% a frequência das pessoas no ponto de venda. Então, dentro desse contexto, com a diminuição do fluxo de pessoas na loja, o ticket médio aumentou, e a gente percebeu isso nos números, mas esse ano a volta do faturamento da produção assim, cresceu 45% em relação ao ano passado, que no ano passado teve uma queda de mais de 20% no faturamento da produção própria. Os produtos revendidos, que mudou um pouco o perfil de compra dos produtos nos pontos de venda por parte dos clientes, e houve uma retomada, né, em relação à venda de produtos terceiro, e nós observamos que as padarias que trabalham com uma estratégia de precificação na revenda mais competitiva, o número que nós aprendemos nesse estudo foi que se você vende os chamados produtos notáveis em até 20% mais caro do que das lojas abastecedoras, como o supermercado, a compra do cliente explodiu em cima desses produtos. As padarias que não têm uma estratégia muito adequada de precificação não tiveram a mesma resposta, ou seja, o cliente é sensível à estratégia de precificação, e a padaria que sabe trabalhar com a questão da precificação, principalmente nos produtos que são revendidos, a cesta de compra, que é o ticket médio, cresce de forma significativa, e essa padaria tem uma performance melhor, né? Bom, avaliando isso, o perfil dos clientes em compras, o número de clientes, nós percebemos o número de clientes ainda não voltou aos níveis que era antes da pandemia, e isso mostra que a circulação de pessoas ainda está muito abaixo do que era antes da pandemia, mas houve aí uma recuperação importante. Em relação ao pão francês, que também tinha tido uma queda muito forte no ano passado, em relação à venda, esse ano vem recuperando, mas quando a gente faz a avaliação por valor, teve uma pressão dos aumentos, eu vou falar um pouco sobre isso depois, sobre a questão dos aumentos dos insumos, mas o volume em quilo, que também a gente está medindo, já houve um crescimento de 5,41 no primeiro semestre comparado com o ano passado. Tem que lembrar que a partir de março do ano passado, nós tivemos uma forte redução de fluxo de pessoas nos pontos de venda, e o pão francês, como é um produto fresco, de consumo imediato, teve uma forte queda. Então, isso é uma recuperação ao que a gente perdeu. Resumindo, nós tivemos um primeiro trimestre já com sinais de recuperação, segundo trimestre, comparado com o ano passado, uma forte melhora, mas o importante foi que fechamos os 6 primeiros meses positivo, com 18,6% de crescimento, refletindo aí a recuperação no volume de negócio da maioria das empresas, principalmente julho e agosto, né? Nós tivemos um agosto excelente em relação a agosto do ano passado, com uma ótima performance de faturamento, mas até julho mostrou aí a recuperação das empresas. Quando a gente traz aqui para a reflexão do o que aconteceu no pós-pandemia com o comportamento do consumidor, alguns pontos nos chamam a atenção. Primeiro, a diminuição da frequência do cliente de ida até o ponto de venda. O cliente ele está indo menos vezes, né? O cliente ia média de 14 vezes no ponto de venda antes da pandemia, hoje esse volume caiu para cerca de 10 vezes na média. O aumento do ticket médio, principalmente para as lojas que têm um abastecimento maior, um mix maior de produto, um aumento do ticket médio. Preocupação do cliente com a questão do consumo seguro, um crescimento do delivery, né, que hoje representa em média de 10%, 12% do faturamento, mas nós temos casos de empresas de panificação com o delivery representando 25% do faturamento. E aí nós entendemos que 7 a cada 10 pessoas que passaram a utilizar o serviço de delivery continuarão a utilizar esse serviço pós-pandemia. A gente está percebendo isso nas lojas, que nasceu um novo consumidor em relação à utilização desse serviço. Isso é um ponto importante, é um novo canal de venda para as empresas.
A preocupação com a aglomeração, com o distanciamento social, as pessoas estão muito mais preocupadas com essas questões, e os produtos com validade maior, com shelf life maior, cresceu o faturamento todo momento. Quando a gente traz para a verificação do que o cliente espera no negócio de panificação, no ponto de venda, o que nos chama atenção é que o cliente continua buscando frescor nos produtos, produtos com características, sabor, que se apresenta como um diferencial, cresceu a preocupação com saúde alimentar e cresceu a venda, tem crescido a venda com os produtos que nós chamamos de saudáveis, né? Os produtos que reforçam o conceito de produtos que trazem algum benefício na dieta, mas o que caracteriza aí ainda mais de 80% da venda dos produtos que as padarias disponibilizam é a chamada indulgência, né? Então, aquela torta de chocolate, quando a pessoa olha e fala, eu mereço essa torta de chocolate. Então, quando você... esse produto que reflete a questão do prazer na alimentação ainda é o principal fator de impulsionamento das vendas nas empresas de panificação, né? É um ponto de venda de delícias. Trazendo um pouco para a gestão das empresas, principalmente nos 6 primeiros meses desse ano, nós estamos acompanhando um forte aumento das matérias-primas, as chamadas commodities, né, os produtos derivados, açúcar, derivados do milho, trigo, derivados da soja, as gorduras, derivados do leite, e nós monitoramos os aumentos de preço, nós temos aí, em relação nos últimos 12 meses, uma média de 26% de aumento no preço dos insumos. As matérias-primas representam, em média, 30% do custo do produto, no caso da produção artesanal. E aí isso dá um impacto de quase 8% no preço final de venda. Então, as empresas que não têm uma ferramenta para monitorar os custos variáveis, o aumento dos insumos e analisar de forma específica como repassar isso, como administrar isso dentro da estrutura de custo, estão tendo uma perda de rentabilidade muito forte. Então, depois de 25 anos de real, a gente não sabe mais trabalhar com inflação, né? E agora nós estamos tendo que reaprender, porque a inflação realmente está muito forte. E aí, dentro desse contexto, é o grande desafio de recompor margem, né? De recompor rentabilidade. Isso a gente está percebendo de forma clara. E as empresas mais estruturadas do setor, que têm a ficha técnica nos seus produtos, que sabe a composição do custo, está monitorando o impacto, né? Se a farinha de trigo 20% da compra de matéria-prima, se ela subiu 10%, o que isso impacta no meu custo final? Os principais insumos. Então, isso é uma questão que tem influenciado muito o resultado das empresas, né? Alguns indicadores nós continuamos avaliando, ou seja, o faturamento médio mês por funcionário dentro do setor de panificação. Hoje nós entendemos que um faturamento abaixo de R$ 10.000 mês por funcionário é crítico, então nós precisamos trabalhar com acima de 10 mil mês de venda por funcionário, que significa que se eu tiver uma padaria com 10 funcionários, eu preciso estar vendendo mais de R$ 100.000 por mês, né? Isso para as padarias com mais de 60% do faturamento vindo de produção própria. Esse é um ponto relevante. As padarias em mix maior chegam a estar aí com a média de 13 mil de venda mês por funcionário. Para isso, ela precisa ter um mix de aproximadamente 7, 8 itens diferentes por metro quadrado de área de venda. Significa que um ponto de venda com 100 metros de área de venda, ele precisa estar trabalhando aí com cerca de 800 itens para poder gerar um faturamento compatível, né, para melhorar essa performance, tanto de venda por metro quadrado, quanto venda por funcionário. Mas, no caso dos produtos que são comercializados, a estratégia está muito em cima de abastecimento, de posicionamento de preço, que influencia muito nas empresas. Quando a gente compara com outros setores do varejo, né, supermercado, uma média de 25 mil vendas mês por funcionário, supermercados gourmet, o atacarejo, a indústria de pão congelado, com 14 mil de venda mês por funcionário, pães empacotados, uma média de 13 mil.
Então, a panificação precisa agregar produtividade, isso é um dos grandes desafios em função dos custos que nós temos. Quando estratificamos alguns indicadores, analisamos, por exemplo, só quem trabalha na operação do ponto de venda, esse faturamento médio mês por funcionário fica em torno de R$ 22.000. Trazendo um pouco para a gestão da empresa, começamos a verificar por que algumas empresas estudadas têm tido ótimos resultados, mesmo nessa questão da pandemia, né? A pandemia mostrou de forma clara a resiliência de algumas empresas, principalmente em função da liderança, em função das estratégias que essas empresas utilizam, e muitas delas a gente começou a verificar resultados muito acima da média. Quais são os pontos comuns que deixam a empresa mais competitiva, né? Nós começamos a avaliar e identificamos 6 pontos que são fundamentais, né? A grande preocupação com a qualidade dos produtos e colocar isso em prática no dia a dia, através de matérias-primas de qualidade, processos previamente definidos, treinamento da mão de obra, essa preocupação em utilizar matérias-primas de melhor qualidade, processos melhor estruturados, ou seja, entregar produtos realmente de qualidade, é um ponto comum nas empresas de sucesso dentro do setor de panificação, pontos de venda com bom abastecimento. Nós temos verificado que essa questão do abastecimento é fundamental, né, em relação a isso, o que a gente gosta de dizer que o famoso tem, mas acabou, é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? O posicionamento correto de preço, a eficiência operacional, o mix, né, o sortimento de produto. Uma pequena padaria trabalha aí com 60, 70 produtos de fabricação própria, uma padaria média com cerca de 200 produtos de fabricação própria, uma padaria grande entre 400 e 600 itens de fabricação própria. A questão da comunicação com o mercado, o atendimento ao cliente, são fatores fundamentais em relação à gestão do negócio. Dentro da questão financeira, as empresas sempre têm um grande desafio de equacionar os custos indiretos, as despesas com as receitas. As empresas que estão com melhor performance, ela compromete até 72% do lucro bruto, que é a margem de contribuição, com custos indiretos. Então, isso mostra que a empresa está de forma mais eficiente, né? Quando a gente estratificou os principais custos, folha de pagamento, férias, rescisões, aluguel, energia, nós identificamos a estrutura de custo mais adequada para as empresas de panificação. Então, isso permite uma avaliação mais criteriosa se a empresa está adequada à sua estrutura de custo, se tem alguma distorção, se ela teria que rever sua estratégia de atuação, suas margens, sua precificação, seu processo produtivo. Isso permite um diagnóstico muito assertivo para direcionar tudo que precisa ser ajustado na operação e no modelo de negócio, né? Isso está muito bem estruturado. E dentro desse contexto, a questão da gestão da produção é fundamental para garantir bons resultados nas empresas de panificação. Então, dentro desse contexto, né, o que é fundamental na gestão da produção? Uma das coisas é a definição do mix de produto. Dentro dessa definição do mix de produto, eu preciso definir de forma clara quais são os produtos que eu vou fabricar todos os dias e quais são os produtos que eu não tenho condição de produzir todos os dias, ou seja, os produtos que a venda média diária é inferior a 2 quilos, 3 quilos, mas principalmente abaixo de 1 quilo, são produtos que você precisa utilizar tecnologias no processo de produção para concentrar volume, como congelamento, para produzir uma vez por semana, armazenar, fracionar na hora de vender. Então, esse processo, organizar o processo de produção. Então, um dos fatores é qual é o tamanho mínimo dos lotes a serem produzidos, qual que é a frequência que vai ser produzido esse produto. Um outro ponto importante nesse gerenciamento é a questão do preço médio por quilo. Então, nós temos que ter um preço médio por quilo em torno de R$ 24,00, acima de R$ 24,00 na maioria das empresas de panificação. Quando o pão francês é vendido na faixa de R$ 15,00, nós temos aí
uma questão que nós temos que melhorar o preço médio por quilo para garantir produtividade. Então, na hora que você define o calendário de produção, você verifica a frequência a ser produzida, o tamanho que vai ser produzido, a questão do valor agregado dos produtos, são ferramentas importantes para melhorar a produtividade. Também outro ponto é o grau de complexidade na elaboração dos produtos. Tem produtos que são muito trabalhosos na sua elaboração, e aí esse planejamento da produção é importante que seja feito de forma inteligente para equilibrar o esforço utilizado pela equipe na hora de produzir, para que a gente consiga uma melhor produtividade, porque a meta principal nesse momento é conseguir um faturamento por funcionário na produção acima de R$ 18.000. Então, se eu tiver 10 pessoas na produção da padaria, eu preciso vender de produtos de fabricação própria mais de R$ 180.000. Para que isso seja possível, eu preciso medir a produtividade dos meus setores, né? Eu preciso medir qual é o volume em quilo. No estudo que nós realizamos nas empresas, o pão francês gira em torno de 22% do volume em quilo produzido pelas padarias. Dentro desse contexto, cada grupo de produto, de acordo com a complexidade, é possível um volume em quilo mês de produção por colaborador. O objetivo é conseguir média acima de 750 quilos, que é um número ideal para remunerar de forma adequada toda a estrutura de produção e garantir resultado para a operação da padaria. Então, é importante que tenha uma boa gestão de mix, que se organize o processo de produção, que pense na produtividade, que agregue valor. Dentro desse contexto, se você tiver 750 quilos mês e um bom planejamento de cardápio, uma estratégia de operação para ter um preço médio por quilo, onde você consegue que o preço médio seja cerca de 60% acima do preço do pão francês, você vai conseguir os R$ 18.000 mês por funcionário da produção, tão importante para garantir o resultado das empresas, né? Quando a gente avalia também a estrutura de custo, num processo artesanal, em função das limitações de volume, o custo da matéria-prima ele é menor do que o custo da mão de obra para produzir. Então, num processo artesanal, em função das limitações de volume, a composição e a formação do preço é importante. Isso reflete aí toda a estrutura de produção dentro da realidade da maioria das empresas de panificação, ou seja, nós temos que nos diferenciar, mas o processo não tem nível de mecanização que permita você trabalhar com margens muito apertadas em relação aos valores de matéria-prima. Então, dentro desse contexto, identificar o custo de mercadoria vendida da produção, identificar a estrutura de custo do produto, né? Hoje nós sabemos que o ideal de cada R$ 100 de venda de produto de fabricação própria, você vai ter aí cerca de 30% de custo de matéria-prima dentro dessa estrutura. E para gerenciar a produção, algumas ferramentas são fundamentais, né? Dentro da ordem de produção, controle de perdas, controle de ruptura. E a ruptura, que é a falta de produto, uma das formas que nós encontramos, trabalhando junto com muitas empresas, foi de gerenciar cerca de 90% da venda da produção, que é formado por cerca de 40% do cardápio de produtos, monitorando pelo menos 3 vezes durante o dia se tem ou não esse produto na área de venda. Quando você consegue organizar sua produção para que esses 40% dos itens, que representa cerca de 90% da venda, tenha menos de 5% de ruptura, você consegue realmente manter a loja abastecida e garante uma ótima performance de faturamento no caso de produtos panificados, né? Uma outra questão importante dentro da gestão da produção é o consumo de ingredientes, né? Uma das ferramentas que tem tido melhor resultado é a questão da pré-pesagem dos ingredientes, ou seja, você define uma ficha técnica, organiza uma área para que todos os produtos eles vão para a área de produção previamente selecionados, organizados, como está na foto desse slide, ou seja, os kits de matéria-prima vão para a área de produção, todos previamente
pesados, organizados, para que você tenha certeza de que o valor da matéria-prima, a quantidade de ingredientes está compatível com a formulação, com o produto que vai ser produzido, com o custo de ingredientes previsto naquela receita, naquela formulação do produto. Então, essa é uma ferramenta importante que precisa ser trabalhada dentro das empresas. E aí, dentro desse contexto, quando a gente fala de eficiência no processo produtivo, né, quando a gente fala planejamento da produção, otimização do mix de produto, melhoria de abastecimento, são formas de garantir a competitividade da empresa e 85% da margem bruta de contribuição para a formação do lucro das empresas vem do seu setor produtivo. Ter um setor produtivo organizado, competitivo, eficiente, produtivo, com qualidade, que promova um abastecimento do ponto de venda, garante a rentabilidade da padaria, né? Tão importante para o sucesso. E nós somos também uma empresa de serviços. Para isso, nós precisamos ter uma boa gestão da equipe. E a gestão de pessoas, quando ela se apresenta com um problema, né, nós fizemos um levantamento de cada 100 colaboradores no setor de panificação, a média de substituição durante o ano é em torno de 40% dos colaboradores, ou seja, uma padaria com 20 funcionários, em média, quando ela substitui 8. As padarias com melhor gestão de pessoas substituem até 20% do quadro durante o ano. E as padarias com problema na área de gestão de pessoas substituem aí 70%, 80% dos colaboradores durante o ano, quando existem alguns processos, algumas falhas na forma de conduzir a equipe, e isso precisa ser trabalhado, né? E quando a gente fala de gestão de pessoas, trazer aí alguns conceitos básicos, ou seja, nós temos um conceito de gestão de pessoas mais instrumental, que a estratégia é definida pela cúpula da empresa, a gestão de pessoas tem uma função adaptativa, o RH cria suporte para estratégias, as unidades de negócio são controladas, divergências e conflitos devem ser evitados, e nós temos a gestão mais humanista, né? Dentro desse contexto, a gestão humanista pode parecer ser o oposto da gestão instrumental, mas uma boa gestão de pessoas, ela utiliza esses dois conceitos de forma contingencial, uma abordagem contingencial, onde a gente avalia a situação da empresa e para os processos que são contínuos, repetitivos, o modelo hard é mais aplicado. Para os processos que precisam de conhecimento, de inovação, o modelo software é o adequado, né? E aí trabalhar toda a estrutura de gestão de pessoas dentro da empresa, né? Aí nós precisamos de focar alguns processos, algumas ferramentas, como agregar as pessoas, aplicar as pessoas, desenvolver as pessoas, recompensar, manter e monitorar. Ou seja, nós somos também uma empresa de serviço, porque o atendimento ao cliente, ele é algo fundamental. Esse slide traz uma reflexão, ou seja, se nós não temos diferencial nenhum para o nosso produto, ele é uma commodity. Se a gente transforma ele num produto, já começa a vir o diferencial. Mas se a gente agrega serviço, né, nós já estamos colocando aí, agregando serviço, agregando valor. Mas as padarias de sucesso, elas não têm clientes, elas têm fãs. Para você conquistar fãs, você precisa transformar o contato do cliente com seu ponto de venda, com seu time, com seu produto, numa experiência inesquecível. Então, isso daí reforça a ideia de que nós temos que fazer uma boa gestão de pessoas para que a gente consiga ter um atendimento que promova uma experiência inesquecível para o cliente. E o que é um bom atendimento? Bom atendimento, nós temos que falar em 3 eixos na formação da equipe. Nós temos treinamentos na área comportamental, nós precisamos estar com a equipe treinada na execução das tarefas e dos processos, e esse funcionário precisa conhecer bem os produtos e saber como apresentar esses produtos para o time, né? Para o cliente. Então, dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto, nós temos algumas ferramentas importantes no gerenciamento
da operação do ponto de venda, né? Algumas ferramentas são fundamentais. Uma delas é definir os setores, definir as tarefas, definir o planta baixa dos setores, é fundamental. Identificar essas tarefas que acontecem em cada setor, nós gostamos de dizer que é preparar o que nós chamamos de cartão de tarefas, e criar a figura dos treinadores, que a gente carinhosamente chama de anjo da guarda, né? Ou seja, trabalhar a figura do treinador em cada setor, né? Na elaboração dos lanches, na preparação dos frios, no empacotamento dos produtos. Eu preciso ter pessoas com formação, com experiência na execução das tarefas para treinar, principalmente os funcionários novatos, para qualificar melhor o time. Então, são ferramentas importantes para melhorar a qualidade do serviço, né? O cliente, ele quer um sorriso, um atendimento encantador, mas ele quer o pão fresquinho, ele quer o café servido de forma adequada, ele quer o lanche bem elaborado, ele não quer esperar, ele quer que funcione. Então, se o cliente pede um pão na chapa com café com leite, isso precisa funcionar. Muitas vezes você precisa definir o padrão, para que a gente consiga, né, ser percebido pelo cliente como um bom atendimento. Um outro ponto importante para ter essa experiência no atendimento é que o funcionário conheça os produtos, conheça e diferencie os produtos, saiba escrever, saiba falar do produto. Então, nós precisamos estar fazendo a apresentação para o time do que é o produto, qual que é o diferencial desse produto, a diferença entre um pão australiano e um pão integral, a diferença entre uma baguete francesa e um pão francês, a diferença entre um brioche e um pão doce. Então, esses atributos, a diferença dos produtos, a apresentação, é fundamental. E um outro fator para agregar preço médio por quilo é a extensão de linha, né? Quando a gente começa a criar produtos com maior valor agregado, isso é importante. Então, um exemplo que se apresenta é quando você tem um pãozinho de queijo e você oferece para o cliente um biscoito 4 queijos, que é 20% maior o preço de quilo. O objetivo é subir o preço médio por quilo, subir o ticket médio. Então, nós precisamos estar trabalhando a extensão de linha, agregar valor, lançar produtos com maior valor agregado, que dê mais margem de contribuição, tudo isso melhora a rentabilidade. Dentro desse contexto, né, entender dos custos, que é a parte administrativa, trabalhar de forma adequada a equipe, que é a gestão de pessoas, utilizar ferramentas e processos mais eficientes na produção para garantir abastecimento, qualidade do produto, produtividade, e tudo isso é importante vindo com uma estratégia comercial, ou seja, eu preciso definir o marketing, né? Eu preciso criar estratégia que estimule o cliente a ter mais experiência, a consumir mais produtos. Aí nós temos vários exemplos de sucesso, os festivais de produto, promoção do dia, você definir ações que tornem a ida do cliente no ponto de venda única. Para isso funcionar, nós precisamos de uma equipe engajada, precisamos de abastecimento no ponto de venda, a apresentação no ponto de venda dos produtos é fundamental para trazer resultado, a criatividade em relação às promoções, nós temos aí a questão das datas comemorativas, que hoje são um sucesso, né? Tanto na venda, no ponto de venda, quanto na venda online. Nós estamos aí com alguns exemplos de padaria, onde o Dia dos Pais, o Dia das Mães, a festa junina, as datas sazonais são muito bem trabalhadas e tem uma resposta de faturamento importante para o setor de panificação, para garantir aí a competitividade das empresas. Mas tudo isso funciona se tiver uma gestão que dê abastecimento no produto, né, no ponto de venda. Nós temos um índice de ruptura muito grande. A maioria das empresas, quando começa a medir a ruptura, fica com índice aí em torno de 30% de falta de produto. É só diminuir a falta que aumenta a venda. Daí a importância de fazer essa gestão de forma eficiente, precisa ser monitorado, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, 7 horas da noite, eu preciso rodar a lista de ruptura, verificar quais itens que eu não estou conseguindo atender a minha demanda no ponto de venda, né? Há algumas ferramentas importantes de gestão, como o checklist na operação de loja, para checar se o balcão está abastecido, se o balcão está iluminado, se a operação de loja está ok.
Então, são gestões de processos que melhoram muito o resultado. E voltando a falar de marketing, nós temos aí ferramentas como o WhatsApp, que cresceu muito, nós temos o WhatsApp como uma ferramenta para venda, para comunicação, para lista de transmissão, para conversa com o cliente, que traz ótimos resultados, né? As chamadas listas de transmissão têm trazido bons resultados, a venda através do WhatsApp é a principal forma de venda hoje do delivery nas padarias, e a comunicação através das mídias digitais, né? Lógico que as empresas de panificação maiores têm agências especializadas para cuidar dessa área, mas a maioria das pequenas precisa de um roteiro, precisa começar a fazer ali, humanizar esse processo. Nós até selecionamos as melhores práticas, né? Cada dia da semana, como que você vai trabalhar melhor essa agenda. Então, na segunda-feira, você posta a foto do seu produto, a promoção da semana, você usa imagem de qualidade. Na terça-feira, você faz perguntas e cria uma interação com o cliente. Na quarta-feira, você mostra os bastidores, produtos, faz um marketing de humanização. Na quinta-feira, mostrar a experiência de consumo do cliente com influenciadores, pessoas consumindo os produtos, é uma prova social. Na sexta-feira, criar um vídeo sobre o produto. No sábado, melhorar com uma dica, com montagem de tábuas de frios, algumas receitas caseiras, que é um marketing de conteúdo. E, no caso do domingo, as novidades, os produtos saindo do forno. Seja um pequeno roteiro para que você potencialize as mídias digitais, que hoje é fundamental. Nós temos exemplos de padaria com mais de 70 mil seguidores nas mídias digitais e que os negócios se impulsionaram muito pós-pandemia, aí, com toda essa questão do crescimento digital, né? Do crescimento da questão digital. E isso veio de encontro com a questão da operação do delivery. Eu sou do tempo do telepão que a gente fazia lá nos anos 90, e agora tem o delivery, tem os aplicativos, tem o e-commerce, tem essas formas, só que, como na operação do ponto de venda, precisa funcionar. Não adianta o cliente pedir um produto da padaria e você mandar ele 5 horas depois. E quando chegar na casa do cliente, ainda tem uma embalagem que não está apropriada, não funciona. Então, por que funciona o delivery para algumas padarias e não funciona para outras? Aí nós começamos a observar que o que o cliente espera no delivery, né? A apresentação do produto, uma embalagem segura, conforto, entrega, pontualidade, frescor, qualidade dos produtos, padronização do serviço, experiência agradável. Então, tudo isso precisa ser estruturado, precisa ser organizado, a operação precisa ser criada, a estrutura, e aí a gente pode até começar com um pouco de improviso, mas o mais rápido possível você tem que organizar a operação, porque o cliente cria uma expectativa muito grande. Então, a embalagem que chega o seu produto, a apresentação do produto. Então, tudo isso são questões importantes. A agilidade no processo de entrega é fundamental para que a gente consiga ter bons resultados em relação à operação de delivery. Então, dentro desse contexto, o que é o objetivo? Ou seja, nós temos, no caso das empresas inovadoras, nós temos inovação em processo, inovação em produto, inovação em serviços. E dentro desse contexto, a crise, ela traz as oportunidades. Se é difícil para a sua empresa, é difícil para todas as empresas. Quem consegue superar aquela dificuldade, transforma a dificuldade num diferencial competitivo. Essa parceria que nós temos com o Sebrae, no caso aqui do Sebrae Minas, é de poder levar muitas dessas ferramentas para as empresas de uma forma acessível. Então, esse é o propósito da gente estar passando, ou seja, nós sabemos que padaria não é só receita do produto, não é só a receita do bolo. A competência na hora de fazer o bolo, na hora de fazer os produtos é fundamental. Mas se eu não sei a receita, fica um pouquinho mais difícil. Se eu não sei o caminho, o desafio é ainda maior. Então, conhecer os processos pode garantir essa competitividade para a empresa. Então, muito obrigado aí pela fala, eu abro para qualquer pergunta e questionamento, fico à disposição e obrigado pela participação de vocês em mais esse encontro aí dentro do setor de panificação. Muito obrigado, Márcio.
Muito obrigado pelos conhecimentos aí. Fica à vontade também, conforme você já falou, né, Márcio? Alguém quiser abrir ou fazer alguma pergunta, o Denis quiser pontuar alguma coisa, Denis, fique à vontade. Marcelino, boa noite, tudo bem? Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Tudo jóia? Obrigado. O Márcio Rodrigues é igual vinho, né? Quanto mais tempo, melhor fica, né? Obrigado. Obrigado. O Márcio e o Marcelino, obrigado aí pela disponibilidade, né? Importante aqui frisar pelos nossos clientes, né, que a gente está em busca de uma melhor performance empresarial, né? Melhor produtividade, melhor desempenho, né? E para dar, né, condição para essas empresas aplicarem essas ferramentas, essas tecnologias, né, Márcio? Que eu falo o seguinte: o mercado, quando ele comoditizado, né, geralmente vem outras empresas com mais eficiência e aprimoram e melhoram aquele mercado. Esse é o mercado da panificação, né? O mercado ele existe, ele está disposto, e na medida que novas empresas vêm, chacoalham o mercado e mudam as vantagens competitivas, né? E para isso precisa ter muita eficiência produtiva e também inovação em produto, em apresentação de produto, em servitização, que é o caso da questão do delivery, né? Que é realmente um serviço que tende ao crescimento, né? Então, assim, muito importante, né, essa apresentação de vocês, porque mostra, né, várias possibilidades e oportunidades de melhoria, né, e de gestão e de eficiência produtiva, né? Então, eu queria falar com os nossos clientes aqui, né, que nós vamos estar ofertando o Sebrae Tech, né, que é um programa de apoio de consultoria tecnológica às micro e pequenas empresas do Sebrae, subsidiando esse trabalho em 80% aqui no estado de Minas Gerais, né, para os nossos clientes que queiram implementar todas essas ferramentas, né? Porque esse workshop, essa palestra, né, ela tem como objetivo despertar o interesse em vocês na implementação das ferramentas, né? E aproveitar o momento, né, de uma forma de receber o imposto que vocês pagam em forma de apoio, né? Ou seja, o Sebrae vai apoiar o trabalho das empresas de vocês. Então, é um projeto subsidiado, extremamente viável para as empresas, que o Sebrae está subsidiando grande parte, né? E é uma oportunidade para vocês estarem aplicando as ferramentas, né? E essa ferramenta ela está disponível no Brasil todo. Então, eu sei que tem pessoas de outros estados aqui, né? Os outros Sebrais de outros estados também oferecem essa consultoria, né? Então, o Denis está colocando aí o WhatsApp dele para poder vocês acessarem e conectarem, né? Importante vocês conhecerem outras padarias, né? Outros concorrentes que queiram fortalecê-los também com vídeos, né? Acaba que isso não é uma boa prática, né? Mas é importante que as padarias do nosso território, as padarias da cidade estejam fortes, né? Para que as redes de fora não venham e abarcam o mercado, né? E acabam levando o recurso para fora da cidade. Então é mesmo o foco do desenvolvimento econômico das cidades, né? Então, muito importante. Primeiro, eficiência produtiva e depois inovação. São dois critérios para mim de competitividade no setor da panificação. Né? Muito obrigado, viu, Márcio, Marcelino. Eu queria fazer uma pergunta, ô Márcio. Diga lá. Eu sempre ouvi falar de drivers de competitividade no mercado de panificação. Olha, cabe-se uma padaria a cada 3.000 habitantes. Esse é um dado, um drive que eu sempre ouço falar desse drive, né? Você tem alguma informação, você tem algum drive mercadológico de viabilidade de padarias conforme a população daquele território? Você tem esse dado mais apurado? Esse número que você tem é o que a gente, inclusive, com o Sebrae Minas, em algumas cidades, nós, no passado, tivemos a oportunidade de quase fazer um censo sobre as empresas de panificação atuantes numa cidade, foi aonde chegou essa conclusão de cerca de 3.000 habitantes por padaria. O que acontece é que, hoje, 49% dos produtos panificados são vendidos em supermercados, em grandes empresas, né? E aí, o pequeno ele precisa encontrar o seu espaço, o seu nicho de mercado e como agregar um diferencial, já que o seu custo proporcional à sua operação ele é mais caro do que nas grandes. E nós temos aí a chegada das fábricas, né, com as indústrias congeladas. A maior empresa de congelados de pão francês no Brasil fatura quase 600 milhões por ano.
e tem linhas totalmente automáticas, fazendo aí 3.000 pães, 3.000 toneladas, vamos dizer assim, 3.000 toneladas de 3.000 quilos lá, ou seja, 3.000 toneladas mesmo, com 10 pessoas na linha de produção. E aí, como conviver com esse mercado? Então, as empresas de panificação, elas precisam ter um diferencial para produto, para serviço, precisa personalizar a sua relação com o cliente. E aí, esse número que a gente traz, aí, em torno de 3, nós temos exemplos de padaria, igual um trabalho que a gente participou junto com o Sebrae, numa cidade com 30.000 habitantes, e nós vimos uma padaria lá, fantástica, assim, uma padaria assim, com um faturamento enorme, no mesmo nível das capitais. E, ao mesmo tempo, a gente chega em cidades, às vezes, com 60, 70 mil habitantes, que não tem mais padaria. Praticamente, o movimento já foi em algumas regiões de Minas Gerais, é interessante, você vai em algumas regiões do estado, e praticamente as padarias foram engolidas pelos supermercados, pelos outros modelos de negócio, e dentro do estado de Minas Gerais, a gente tem regiões com padarias fantásticas, né? Com cidades assim. Nós estávamos falando aqui antes do exemplo de Montes Claros, uma cidade com 400.000 habitantes, com padarias fantásticas, e nós temos outras cidades no estado com o mesmo porte que não tem a mesma competitividade do setor de panificação. Então, o número é 3.000, mas ele é muito em função do tipo de trabalho que é desempenhado pelas empresas de panificação. Aí a gente pode entender, como aquele ditado que a gente escutava, eu escutei antes com palestra, você vai vender sapato para a Índia, para o indiano, aí ninguém usa sapato, aí você vai ter que ensinar ele a usar sapato. Então, no setor de panificação, tem cidades assim, você vai pensar assim, não cabe padaria, não, mas também não tem ninguém que faz um trabalho bacana ali. Quando tem um trabalho bacana, tem realmente uma boa resposta, né? Então, a gente vê exemplos em cidades pequenas de padarias excelentes, e então não é o porte ali, né? É muito mais a qualidade do trabalho que está sendo entregue ali para a população, e a população responde quando você entrega um trabalho diferenciado. Não é só uma conta, né, Márcio, de fazer 3.000 vezes o número de padarias para saber a conta. Tem que avaliar o sistema que distribui, né? E as grandes redes de mercados têm realmente absorvido grande mercado de massa, né? Mas o mercado de diferenciação está com a padaria, né? Está com a panificação, Exatamente. né? E aí, Nós temos... Pode falar. Dentro desse contexto, você pode olhar e achar que não tem oportunidade, mas quando você olha o nível da qualidade dos trabalhos que são realizados naquela cidade, de repente está cheio de oportunidade, né? Agora, para fazer o mais do mesmo, pode ser que é melhor não montar a padaria ali naquele lugar, porque você vai entregar a mesma coisa que os clientes não estão querendo comprar, então, ou seja, aí vem a inovação, a qualidade. A gente viu isso acontecer em várias cidades, no Vale do Aço de Minas, no norte de Minas, na Zona da Mata, e a gente vê dificuldades de ter cases de sucesso de padarias em algumas regiões importantes, né? Economicamente, inclusive, mais fortes, e não tem uma resposta interessante, porque ali não despertou naqueles empreendedores todas as oportunidades que tem dentro do setor de panificação. Nós temos, né, exemplo de cliente que, inclusive, recebeu muito apoio do Sebrae, cidade de 20.000 habitantes, com faturamento de R$400 mil, né, Márcio? Padaria. Exatamente. Excelente, numa cidade de 20.000 habitantes, né? Então, a gente vê muitos casos assim, né? Muito bom. Alguma pergunta, gente? Fiquem à vontade. Aqui tem algumas perguntas, né, Denis, a respeito da gravação, do link, né? O link a gente vai disponibilizar depois, enviar no e-mail que vocês realizaram as inscrições, a gente envia isso amanhã. E fica também o meu contato aqui para que a gente possa depois explanar melhor, explicar com relação a esse apoio que o Léo muito bem comentou. E aí, Marcelino, se você quiser também contribuir com essas entregas que a gente vai fazer, falando da importância do sistema de pré-pesagem, tudo que a gente consegue abarcar com essas consultorias, seria importante dar uma clareada aí para o pessoal entender melhor, tendo em vista que se trata de um programa que o Sebrae consegue subsidiar 80% do investimento. Então, a hora de consultoria desse programa ela fica muito acessível, né? Eu gosto de falar que é uma oportunidade, né? A entidade Sebrae, ela é fundamental para fomentar os negócios do pequeno e microempreendedor, né?
e para a gente é uma satisfação poder estar participando e colaborando com o projeto. A parte, o Márcio falou muito bem sobre a inovação, e é fundamental o setor produtivo estar organizado com essa aplicação dessas ferramentas. Então, tem uma ficha técnica dentro desse projeto do Sebrae, que pode ser aplicada, né? Tem diversos tamanhos de projeto, é importante conversar com o técnico para trazer a sua maior necessidade, né? E nós estamos aí para auxiliar. Então, assim, o Márcio falou de diversas ferramentas de organização da produção, que é fundamental. A ruptura, o abastecimento, pré-pesagem, padrão, capacitação da equipe, desenvolvimento de novos produtos, para a empresa ter um diferencial, né? Todo esse suporte é possível fazer dentro do projeto do Sebrae Tech, né, Leonardo? Então, o Sebrae está com uma condição diferenciada nesse momento agora, tanto de valor de 80%, conforme o Denis falou, mas também a possibilidade de fazer continuidade do projeto, né? Então, você tem uma ficha técnica que pode ser feita de novo pela empresa, então o projeto pode ser feito até maior. Eu penso nisso como uma oportunidade, né? E o tamanho do projeto vai de acordo com a disponibilidade do empresário e também a disponibilidade do momento do Sebrae. Às vezes o empresário até quer, né, Leonardo? Mas às vezes o Sebrae não pode. E esse é o momento dessa convergência que ele tem que ser falado, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o projeto, sobre o conteúdo, nós estamos aqui à disposição também para clarear. Existe também a possibilidade, né, Leonardo, da gente fazer um projeto coletivo também, em grupo, a partir de 5 empresas em cada região. E aí o projeto fica bacana, porque você coloca a parte coletiva e a troca de experiência entre as empresas ajuda o projeto a crescer muito. E também tem horas de consultoria presencial na empresa. Então, tem o olhar individual para a empresa e tem o aprendizado de conteúdo também, assim, de conceito, né, Márcio? E é importante frisar, né, Marcelino, que assim, esse projeto se paga, né? Ou seja, é 20% só que a empresa paga do custo, né? E, além de pagar pouco, a produtividade, a melhoria do resultado, paga a consultoria e sobra muito dinheiro, né? Eu já vi isso acontecer aqui em Divinópolis, né? Então, essa é uma realidade. Na verdade, é um projeto custo zero. Por quê? Porque você vai ter o retorno do investimento. Isso é certo. Eu falo que em um dia de consultoria já retorna 100% do investimento. Depois é lucro, né? Então, é um projeto custo zero praticamente, né? Mas estou vendo aí, tem um colega de São Paulo. São Paulo também tem o Sebrae Tech. Pode procurar o Sebrae e solicitar o apoio do Sebrae Tech em São Paulo também. Na verdade, no Brasil todo. O Brasil todo tem esse programa, né? Agora, o Márcio Rodrigues é de Minas Gerais, né, Márcio? Marcelino também. Então, assim, se quiser, vai ter que trazer o consultor de Minas para poder atender vocês. Mas eu acho que é possível sim, tá bom? Legal. Márcia, apontou alguma coisa? Não, inclusive hoje, com essa questão igual nós estamos aqui com gente tanto da cidade de Divinópolis quanto de várias regiões, a gente tem tido oportunidade, quando você quer alinhar com a equipe determinadas ferramentas, é muito interessante. A gente tem tido a participação de pessoas lá da operação, da produção, né, da área de venda, e aí eu percebo o seguinte, que para essas pessoas são oportunidades únicas, muitas vezes, de estar melhorando profissionalmente, tendo acesso, né? No treinamento que a gente organizou na última semana com a área de produção, um padeiro trabalhando, ele colocou o telefone, colocou lá, botou o fone de ouvido, e ele trabalhando, ele assistiu todas as aulas, ele ainda mandava pergunta, tudo, e ele estava lá na lida, né, trabalhando. E aí essa tecnologia, ela traz essa facilidade da gente poder estar levando, inclusive, para mais pessoas dentro da empresa, o conhecimento, a informação. É lógico que a presença do consultor é fundamental, mas quando você está ali explicando, orientando, muitas vezes você precisa ter um momento desse de estar repassando conteúdo, e aí essa ferramenta a mais aí que surgiu com a questão da pandemia, trouxe ainda mais facilidade ainda para mais pessoas dentro da empresa receber as informações e o treinamento. Fundamental para a aplicação, né? E o time está dando a resposta. Eu tenho tido depoimentos de empresários que meu padeiro mudou totalmente o processo, a cabeça, meu gerente de produção, meu gerente da loja está super animado e tudo.
E são pessoas que, antes da pandemia, a gente não tinha muitas ferramentas para poder estar envolvendo essas pessoas dentro desse processo. Então, acho que isso é mais um ganho que a gente pode ter aí com todo esse trabalho. Ótimo, Márcio e Marcelino. Uma coisa importante dizer para vocês é o seguinte: na cidade de Divinópolis, nós estamos fechando um grupo de 5 até no final do dia de amanhã. Tá? Então, aqueles empreendedores que queiram fechar o projeto, pode acessar o Denis aí, que até o final do dia de amanhã nós vamos fechar um grupo de 5. E aí os próximos 5 vai depender da mobilização da próxima jornada. Porque o recurso que nós temos dá para atender 5 empresas em Divinópolis, tá? Então, aqueles empreendedores de Divinópolis que tenham interesse, corram aí no WhatsApp do Denis e façam a sua inscrição. Até amanhã, às 18 horas, a gente vai fechar o grupo de 5. Ok. Só uma observação, Léo, porque a gente está fazendo esse grupo por causa de orçamento. Como o próprio Marcelino colocou, o Sebrae tem um orçamento que ele dá para atender uma quantidade de empresas, então, para esses 5, a gente está com o orçamento preparadinho, montadinho. E aí a gente depois mobiliza mais e vai buscando mais recursos. Essa que é a grande questão. Ok. Bacana. Márcio, rapidamente aqui, a gente tem uma pergunta aqui para falar um pouquinho sobre ultracongelamento. O Sérgio colocou para a gente aqui. Se puder dar uma explanação rapidona aí, a gente já partindo para o final aí. Inclusive, dentro desse trabalho, a gente mostra a aplicação do congelamento. Hoje é amplamente utilizado o processo de congelamento para as empresas de panificação, né? No caso de fermentação química, que é no caso de bolo, no caso de fermentação biológica, no caso de pães, congelado cru, congelado pré-assado, e praticamente mais de 95% dos produtos tiveram uma boa resposta. Inclusive, eu sempre cito o exemplo de uma pequena padaria com 10 colaboradores, 3 pessoas na produção, e 60% do mix de produto da produção, essa padaria fabrica uma vez por semana, congela os produtos, armazena em freezer, e, de acordo com a demanda da loja, vai retirando todos os dias, fazendo o processo final de fermentação. Quando é bolo, fermentação química, coloca lá 2,5 minutos no micro-ondas, ou coloca em temperatura ambiente por meia hora, já assa o produto, sem ter que parar para elaborar. E isso traz um ganho de produtividade fantástico, porque esses 3 funcionários nessa padaria com 10 pessoas, eles têm uma produtividade mês de R$25 mil por pessoa. Por quê? E olha que ele tem que vender o pão francês, porque está numa área muito popular, a R$9 o quilo. E mesmo assim ele tem uma alta produtividade, graças ao congelamento. Então, o congelamento, você tem equipamentos próprios, como o ultracongelador, que vai a menos 35, mas você tem formas de iniciar esse processo com freezer, né? Alguns produtos, aí nós já temos pão de queijo, salgados, os pães podem ser trabalhados dessa forma, né? Semana passada eu estava numa padaria na sexta-feira, que toda sexta-feira ele faz um festival de pães artesanais e ele começa a produzir na semana anterior, pré-assar, armazenar sob refrigeração, ele nem congela, e no dia do festival ele vai assando de 10 em 10 minutos e tendo pão fresquinho, uns pães fantásticos, e aí virou a fama da padaria esse festival na sexta-feira. Então, o congelamento, que a gente no início, aí, há uns 20 anos, dizia que era futuro, hoje muita gente acha que é futuro, mas na verdade o congelamento já é amplamente utilizado dentro do setor de panificação para ganhar produtividade e eficiência no processo produtivo. E nesse projeto com o Sebrae, avalia a estrutura da empresa, qual é a melhor condição para trabalhar o congelamento, quais são os produtos que poderia ser trabalhado e como iniciar esse processo para ganhar produtividade usando os recursos que a padaria tem. Mas, se ela não tiver nenhum recurso, passa para ele quais são os equipamentos adequados que ele deveria ter para poder estar congelando os produtos e ganhando produtividade. Muito bom, Márcio, muito bom. A gente fala de tecnologia, né? Ela está presente aí, e tem umas perguntas aqui do Sebrae Tech, e aí a gente vai conjugando, quando a gente fala de um projeto coletivo, a gente consegue ajudar nesse desenvolvimento aí de congelamento, ultracongelamento, e a gente puxa uma outra ficha do Sebrae Tech, que é a questão de eficiência energética, já que você vai partir para esse caminho, possivelmente a sua conta vai aumentar, então a gente tem como ajudar de várias formas. Então é um programa muito importante que a gente começa depois a abrir ali a caixa e ajudar vocês de formas aí diversas que talvez o empresário nem está ali pensando, a gente tem ali soluções e possibilidades interessantes. Bacana.
O Vinícius está falando aqui também, Denis, né, que ele vem de 2 cursos disponibilizados pelo Sebrae, de bastante crescimento pessoal, profissional, oficina de marketing digital e o Empretec, né? Eu também sou empreteco, viu? Foi um curso que, assim, divisor de águas, assim, na minha vida profissional. Aqui, só uma observação, a gente está com a turma de Empretec aberta aqui para Divinópolis, a gente está com inscrições até o dia 20. Empretec também, eu sou empreteco, realmente mudou a minha vida, eu posso dizer. É um curso muito bom. Eu indico para todo mundo que tiver aí cogitado, considerar de fato a possibilidade de participar do projeto Empretec, que realmente é um curso que muda a vida da gente, o olhar de empreendedor, e te dá um autoconhecimento sobre o seu funcionamento, né, como empreendedor, muito bom. A Lise aqui também está fazendo uma pergunta, né, a respeito do Sebrae Tech, né, Denis? Se ela é direcionada à parte apenas de planificação. Eu sei que o Leonardo aqui já até respondeu, mas só para o grupo saber, né, o Sebrae Tech atende a todos os segmentos, precisa entender a demanda para o técnico avaliar qual seria melhor, né? A gente atende CNPJ. Tendo CNPJ, a gente atende através do CNPJ, e aí várias áreas, comércio, serviço, indústria, agronegócio. A gente tem uma abrangência bem interessante com o programa. Bacana. Eu recebi aqui no meu WhatsApp aqui um dos participantes, né, o Bruno, que ele teve que sair. Eu vou dizer que o Márcio citou a padaria com 70 mil seguidores no Instagram, dizer que a padaria dele tem 71 mil. A Lilore, Márcio. É de pães sem glúten, né? Legal. Bacana. Gente, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade aí para aproveitar a oportunidade, né? Ou tanto sobre os projetos do Sebrae, quanto aproveitar alguma informação do Márcio, fiquem à vontade. Marcelino, acho que a gente já pode ir encerrando, né? Agradecendo imensamente aí a vocês, o Diogo também está nos acompanhando aqui, né? O Denis que está fazendo a gestão aí do projeto, né? E a ideia é com que a gente tenha melhores produtos e serviços no setor de panificação na nossa região. Fazer com que as nossas micro e pequenas empresas daqui cresçam, gerem mais empregos, mais renda e que o dinheiro circule aqui, né? Esse é o objetivo quando a gente fortalece a micro e pequena empresa de um território. E, mais do que nunca, né, essa micro e pequena empresa desse segmento precisa ter eficiência produtiva, mas precisa também se diferenciar, criar inovação. E a inovação faz parte da estratégia daqui para frente, né? Não tem como. E a inovação, nós não estamos falando de coisas mirabolantes, nós estamos falando de pequenas melhorias, de novos produtos, de novas formas de atender, de novos canais, né? Isso é inovação. É inovação na jornada do cliente, naquilo que o cliente espera, e não uma inovação que vá fazer radicalizar uma nova proposta, um novo projeto, uma nova reestruturação de um segmento, né? Então é isso. Queria agradecer a vocês, agradecer a participação de todos aqui, dizer que procurem o Sebrae para poder fazer esse programa e tantos outros que nós temos, né? Mas principalmente esse especificamente que a gente está montando um grupo para atender as panificadoras da nossa região, para que a gente possa ajudar ainda mais as nossas micro e pequenas empresas aqui. Viu? Obrigado, Márcio, Marcelino, Denis, Diogo. E a gente encaminha o link para vocês amanhã, né, para que vocês possam divulgar ainda mais esse trabalho. Pessoal, obrigado, uma boa noite para todo mundo. Bacana. Obrigado, uma boa noite. Obrigado a todos, obrigado, Denis, obrigado pelos participantes aí, Josiane, Daniel, Vinícius, Sérgio Teixeira, Lise, Douglas. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Sucesso. Amém. Para todos. Fiquem com Deus aí.